Olá, galerinha do Senhor Jesus, a paz do Senhor para todos. Como vocês estão? Como passaram a semana? É uma alegria, viu, estar aqui com vocês e ministrar essa aula. Espero que vocês gostem e que o Senhor possa falar com vocês. Amém? Vocês estão se cuidando, ajudando uns aos outros. E logo tudo isso vai passar e nós estaremos juntos, reunidos ali na nossa igreja para louvar, engrandecer, aprender mais da palavra do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos deu, pela vida, por estarmos aqui para aprender mais da palavra dEle. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos deu. Pela vida, pela sua graça, por todo, Senhor, pelos nossos amigos, por nossa família, por ter nos guardado. Obrigado, Senhor, que é esta história que vamos aprender neste dia, que venha falar conosco, que possa nos trazer lições para servirmos melhor ao Senhor. Abençoe a cada um, a cada criança, a cada família, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus, então? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Meus queridos, a nossa lição de hoje, número 8, Gideão, um servo valoroso. E o nosso textuário está registrado lá em Salmos, pega sua Bíblia, em Salmos 34 e 17, que diz assim: quando as pessoas honestas clamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Que maravilha, não é? E essa história ela está registrada em Juízes, capítulo 6 e capítulo 7. Vamos relembrar então um pouquinho as lições anteriores? Nós já estudamos, sobre Moisés. Moisés foi o libertador que conduziu o povo, para o deserto. Ele conduziu o povo para a libertação, Deus o nomeou. E depois dele, teve Josué, que foi da lição passada, e eles entraram na terra prometida. E depois da morte de Josué, o povo já estava ali na terra prometida, já estavam em Canaã, já tinham passado por todas aquelas situações, aqueles milagres maravilhosos que Deus proporcionou a eles, aqueles livramentos. Porém, a memória do ser humano é muito curta. O povo de Israel se esqueceu das coisas que Deus tinha feito por eles. O povo de Israel se afastou de Deus. Eles começaram a desobedecer ao Senhor. Começaram a fazer coisas que não agradavam ao Senhor, como adorar falsos deuses. O Senhor abomina a adoração a outros deuses, não é?
E eles começaram a fazer todas as coisas que não agradavam ao Senhor. E Deus permitiu que um povo vizinho chamado Midianita, os Midianitas, eles dominassem o povo de Israel. E esses Midianitas, eles eram numerosos, eram muitos, incontáveis. E eles chegavam na plantação de Israel, dos filhos de Israel, chegavam na plantação, destruíam tudo, roubavam, levavam para si, destruíram o gado, roubaram as ovelhas, jumentos, casas, tudo eles chegavam e tomavam para si. E o povo de Israel, ele ficou com medo, ele foi se escondendo. E essa situação ocorreu por 7 anos. 7 anos os midianitas oprimindo, destruindo, dominando o povo de Israel. E por 7 anos isso aconteceu. Imagina, depois de todas as coisas que eles passaram, conquistaram a terra prometida, se afastaram de Deus e isso veio a ocorrer. Mas passou um tempo e eles clamaram ao Senhor para que essa situação fosse resolvida. E Deus, como sendo bom e ouvindo o clamor, ele atendeu a esse pedido. E estava Gideão, que é o nosso personagem de hoje. Gideão estava trabalhando no lagar. Vocês sabem o que é um lagar? Lagar, isso aqui, é um tanque. Seria um tanque para espremer os frutos, dentro desse tanque. Normalmente, pode ser uva, né? Normalmente é uva. Você colocam as uvas lá dentro e espremem as uvas lá até virarem líquido. Então, lagar não é lugar de malhar trigo. Na Bíblia ele fala que ele estava no lagar malhando trigo, mas lagar não é lugar de malhar trigo, ele estava ali porque ele estava escondido. Lugar de malhar trigo é na eira. A eira é um lugar bem espaçoso, arejado, né? Com bastante espaço para você colocar os cereais ali, tipo trigo. Você esparrama ali os cereais pelo terreno, para que ele tenha espaço e pega uma varinha, alguma coisa assim, e bate no trigo, porque assim ele vai se soltando e vai tirando todas as impurezas. Ele é lançado para cima e quando é lançado para cima o vento passa ali e vai tirando as impurezas. Esse é o lugar de malhar trigo, um lugar espaçoso para que possa fazer todo o trabalho, né, com calma, tirando as impurezas. Então esse seria o lugar de malhar o trigo. Mas ele não podia malhar o trigo ali, porque ele estava escondido. Então ele estava lá no lagar, malhando o trigo. Tentando. Imagine, se o trigo é para fazer em um lugar espaçoso, imagine fazer num lagar, onde que é mais apertado, mais escuro, não é? Não se vê direito as impurezas. Era bem mais difícil malhar o trigo no lagar. Mas ele estava ali, Gideão, escondido. Escondido, mas ele não era preguiçoso. Ele estava trabalhando para ajudar ali no sustento da sua família, para ajudar o seu povo. E ele estava lá, malhando trigo, Gideão. E um anjo chegou ali atrás do carvalho e estava observando a Gideão. Fazer ali seu trabalho com dedicação. E este anjo chegou até Gideão, porque ele tinha um recado de Deus para Gideão. O anjo do Senhor chegou a Gideão e lhe disse que o Senhor o tinha escolhido para liderar o povo, porque eles iriam vencer os midianitas. Eles iriam lutar contra os midianitas e iria ter vitória. E Gideão pensou assim, Ele ficou com medo. Gideão estava com medo, mas ele ouvia o que o anjo estava dizendo. E o anjo disse assim para ele, Gideão, o Senhor está contigo.
Ele vai com você nessa guerra para destruir os midianitas. O Senhor está contigo. E ele disse mais, você vai até o acampamento dos judeus, do povo de Israel, e destrua o altar que eles fizeram para Baal, e construa outro altar para Deus. E Gideão ouviu o que o anjo disse. Só que ele era meio receoso. Gideão era meio receoso, então ele pensou, eu vou esperar até que anoiteça, para que ninguém me veja, para que ninguém fique chateado comigo. Aí eu destruo o altar. E ele esperou. Ele esperou até que anoitecesse, que chegasse a noitinha de madrugada. E ele foi lá onde estava o altar de Baal e destruiu o altar de Baal. E naquele lugar ele construiu outro altar, mas esse altar para o Deus Altíssimo, para o Deus de Israel. Porém, Gideão ainda queria ter certeza do que Deus tinha falado para ele. Ele queria ter certeza que ele era a pessoa certa para liderar o povo contra os midianitas. Então Gideão, naquela noite, ele orou a Deus e disse assim, Senhor, se a lã que eu colocar lá fora, quando amanhecer, ela estiver molhada e o lugar ao redor dela estiver seco, isso será um sinal que serei o líder nessa guerra contra os midianitas. E naquela noite, o orvalho desceu. Vocês sabem o que é um orvalho? Orvalho é uma chuva bem fininha, que você não vê, você só vai ver depois o resultado dela, que ele deixa tudo a plantação molhada, a terra molhada, bem fininha, a gente não vê o orvalho, a gente só sente aquele frio, mas não vê. E após aquela noite, quando amanheceu, Gideão foi conferir o que tinha acontecido, se Deus tinha atendido a oração dele. E adivinha o que aconteceu? Ele chegou lá, até onde a lã estava. E a hora que ele pegou a lã, imagina, a lã estava toda molhada. A lã estava encharcada. De uma maneira que ao apertar essa lã, podia se encher uma bacia de água. E ao redor da terra estava tudo sequinho, só a lã estava molhada. Deus respondeu a oração de Gideão. Porém, Gideão queria assim ter certeza, 100% de certeza que Deus estava com ele. Ele não podia ter nenhuma dúvida. Porque afinal, ele não era um guerreiro, ele nunca liderou, ele não sabia nem como fazer, como que ele poderia, liderar o povo contra os midianitas. Então ele queria ter 100% de certeza que Deus estava com ele e que iria ajudá-lo. Então ele orou mais uma vez a Deus e pediu, Senhor, se amanhã de manhã, a hora que eu vou colocar a lã lá novamente, a hora que eu for olhar, se a lã estiver seca, ele pediu agora ao contrário, se a lã estiver seca e a terra ao redor estiver toda molhada, este é um sinal de que o Senhor está comigo e de que eu serei o líder contra os midianitas. E amanheceu, e foi Gideão novamente conferir o resultado. E adivinha? Deus não falha, Deus é Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai te responder. E lá estava a lã seca, totalmente seca, sem nenhuma umidade, nada, sequinha. E ao redor da terra estava toda molhada. E Gideão, mais uma vez, pôde conferir que o Senhor tinha respondido a oração. O Senhor fez dois milagres para responder a oração de Gideão. E o que é um milagre? Milagre são coisas que não se explicam. É alguma coisa que acontece que só Deus pode fazer.
Não tem explicação, é alguma coisa extraordinária. Não há explicação e só Deus pode realizar milagres. E Deus realizou esses 2 milagres. Ok, Gideão, então agora tinha 100% de certeza de que Deus estava com ele. Ele sabia que ele era a pessoa indicada, que ele era a pessoa certa. Mas, como ele iria para a guerra sozinho, né? Ele só, e sendo os midianitas muitos, então ele pediu para que chamassem todos os homens do povo de Israel. Todos os homens para que fossem com ele, para lutarem juntamente com ele. E o povo compareceu, e os homens compareceram. Vieram 32 mil homens. São muitos, né? 32 mil homens apareceram. Porém, Deus disse a Gideão: Gideão? Não. São muitos homens. E Deus não queria que o povo pensasse que eles venceram por eles mesmos, porque eram muitos. Deus queria que eles vissem que era por Deus que eles iriam vencer, que era para a glória de Deus, para que a glória de Deus se manifestasse, que eles vissem que temos que depender de Deus. Então ele disse: Gideão, são muitos homens. Tem muitos homens. Vamos ter que dispensar aí alguns homens. Então, Gideão, você faz o seguinte: você chama esses homens e pergunta para eles assim: quem de vocês aí está com medo? Quem de vocês aí tem algum medinho? Quem de vocês aí quer voltar para casa de sua família, ficar com os seus? E muitos homens estavam com medo. Sabe quantos homens voltaram para sua casa? 22 mil homens. 22 mil homens estavam com medo, afinal era uma guerra. 22 mil homens, então Gideão dispensou. Esses não serviam para a guerra, para o que Deus tinha preparado. E eles foram embora, voltaram para os seus lares. E restaram então 10 mil. Ainda tinha bastante, né? 10 mil homens, é bastante gente. Ok, só que Deus disse assim a Gideão: Gideão, ainda tem muito homem. Ainda tem muita gente para essa guerra. Não, vamos diminuir um pouco mais isso daí. Vá até o rio e lá eu te mostrarei o que tem que fazer. E Gideão, então, foi com os homens até o rio. E lá Deus disse a Gideão: Gideão, agora você observe os homens. Aqueles que estão tomando a água como cachorrinhos abaixados, lambendo a água, esses você vai dispensar, esses vão voltar para os seus lares. E aqueles que beberem a água com a mão, sem se abaixar ali, esses sim vão ficar e vão para a guerra com você. E adivinha só quantos homens ficaram? Haviam 10 mil. Sabe quantos homens ficaram? 300 homens. De 32 mil homens, apenas restaram 300 homens. É pouco, não é? De 32 mil para 300? Mas Deus tinha um plano especial para eles. Deus tinha algo extraordinário para fazer com esses 300 homens de Gideão. E chegou o dia da batalha. E Deus tinha um plano especial. Deus falou a Gideão o que teria que fazer. Já era noite, então Deus disse qual seria o plano especial para aquela batalha. E ele disse para Gideão para que cada homem pegasse um jarro de barro vazio, uma tocha acesa e uma corneta, e cada homem estivesse com esses acessórios, numa mão a tocha e o vaso, na outra mão a corneta, e que eles cercassem o acampamento dos medianitas. E foi assim, e ao sinal de Gideão, eles iriam quebrar os vasos e tocar as trombetas.
E foi isso que aconteceu. Ao sinal de Gideão, eles cercaram todo o acampamento. O acampamento era grande, era muito grande. Era incontável o número de medianitas. E eles cercaram o acampamento. E ao sinal de Gideão, eles pegaram o vaso, quebraram o vaso, jogaram o vaso, começaram a tocar as trombetas. E aquele barulho foi tão grande, que os medianitas que estavam dormindo acordaram assustados, porque não sabiam o que estava acontecendo e era um barulho. O que será que aconteceu? E quando eles saíram de suas tendas, o que eles viram foram muitos homens. Eram homens que eles não conseguiam nem contar, eram muitos homens que eles viam. Deus estava proporcionando isso. Eles viam homens e era muito barulho. E eram o povo de Israel, os 300. E eles se assustavam, falaram assim, eles estão vindo nos atacar, eles estão vindo nos atacar. E eles começaram a lutar entre si, entre os próprios companheiros, um contra os outros, porque de tanto medo, de tão assustado que eles estavam, começaram a lutar entre si e a ferir um ao outro. E os que não ficaram feridos, fugiram de medo. E adivinha só, Gideão e os 300 venceram a guerra. Venceram a guerra sem lutar, sem precisar lutar, sem precisar pegar na espada, porque o Deus de Israel estava com eles. Imagine que maravilhoso como é servir ao nosso Deus, não é? Ele nos proporciona maravilhosas vitórias. Ele sempre está conosco. E Gideão e os 300 venceram essa guerra. Gideão foi o 5º juiz de Israel. E ele liderou o povo por 40 anos. E enquanto Gideão esteve na liderança, houve paz. O Senhor esteve ali com Israel, não houve guerra, houve paz. E o que, gente, nós podemos aprender com essa lição? O que nós podemos tirar com essa lição de Gideão, com essa história de Gideão? Primeiro, o que nós podemos aprender? Nós não podemos nos afastar de Deus. Você viu o que aconteceu com o povo de Israel? Quando se afastaram de Deus, começaram a fazer coisas erradas, se afastaram de Deus, se esqueceram de Deus, não estavam mais com Deus. Nós ficamos vulneráveis, nós ficamos à mercê dos inimigos, nós ficamos sem proteção quando nos afastamos de Deus. Segunda coisa, o que acontece? O que nós podemos tirar dessa lição? Confiança. A ter confiança em Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe. Ele sabe tudo. Ele sabe o que devemos fazer, qual a situação melhor que devemos fazer. Mesmo nós sendo fracos, tendo limitações, Ele está conosco. E nós precisamos ter essa confiança em Deus. Terceira coisa, sermos corajosos e obedientes. Mesmo com medo, Gideão obedeceu ao Senhor. E depois ele teve a certeza, 100% de certeza. E ele obedeceu e ele foi corajoso. Ele esteve, ali debaixo da proteção do Senhor. Ele obedeceu a Deus. E ele liderou aqueles homens. Ele não deixou que o medo dominasse. E Gideão foi e venceu a guerra. O Senhor esteve ali com ele. E o Senhor também, Ele está com você. Amém? Você tem valor, como nós cantamos no começo. Você é valoroso, tá? Não deixe que o mundo fale que você não vale. Você vale sim, você é muito precioso para Deus. Você é uma joia rara. Você é precioso para o nosso Senhor Jesus. Amém? Que você tenha um ótimo domingo. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. E que essa história fique aí no seu coração. E que você possa se lembrar e possa também colocar em prática o que nós aprendemos hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.